Olá meninas, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é uma tag sobre nossa história. Eu vou contar pra vocês um pouquinho de como foi a trajetória, né? A gente vai contar, esse aqui é meu noivo. Oi. E a gente vai contar um pouquinho pra vocês de como que foi a trajetória da gente até agora, né? Faltando 253 dias pro nosso casamento. Então a gente vai contar um pouquinho pra vocês, né? O meu noivo tá um pouquinho tímido porque ele nunca fez isso, gente, mas ao longo do vídeo ele vai se soltar. Então, a gente vai começar pelo primeiro tópico, como que a gente se conheceu. Eu vou deixar meu noivo falar um pouquinho, pra vocês conhecerem um pouquinho dele e ele se familiarizar um pouquinho com a câmera. A gente já mora próximo, né, um do outro, mas até então a gente nunca teve um contato. Acho que foi pela internet, a gente começou a conversar, na época de MSN, Orkut, começamos a conversar, aí depois de um tempo eu chamei ela para ir lá na minha igreja, ela também era, só que era de outra igreja. Ela foi lá e a partir dali a gente foi conversando e se conhecendo um pouco melhor. Só isso? Só. Enfim, gente, foi no Orkut, ficava mandando na época depoimento, scrap, né, na época do Orkut. E eu acabava, como eu era muito apaixonada por ele, eu ficava o tempo inteiro mandando mensagem pra ver se ele se tocava e mandava alguma coisa pra mim, né. Até que um dia ele me chamou pra ir na igreja dele e a gente ficou toda feliz, eu fui com ela lá na igreja dele e a gente se conheceu. Foi bom. Isso aí. E a gente se conheceu. A gente ficou 2 anos se conhecendo, assim, com um amigo, tal, não sei o quê. E, tipo, sendo que a história não é assim, só isso. Por quê? Antes da gente se conhecer e virar amigos, assim, eu já gostava dele já há um bom tempo atrás. De ver, passar na rua, de saber quem que... Sei lá, eu gostava dele, de ver passar e eu achei ele interessante e comecei a gostar dele. Só que na época, essa pessoa tinha namorada. E a gente, assim, eu não ia estragar o namoro de ninguém, gente. Deus me livre, longe de mim fazer isso. Mas assim, como eu gostava dele e também não queria, né? Eu fui e escrevi uma cartinha pra Deus, né? Isso funciona, gente. Escrevi uma cartinha pra Deus e escrevi tudo que eu queria numa pessoa, né? No caso, Deus sabia que eu tava falando dele, né? Eu escrevi todos os detalhes dele. Botou só as minhas características na carta. Coloquei só as características dele na carta. E no final eu escrevi o nome dele, gente. Escrevi o nome dele. Aí assim, aí eu fui e escrevi pra Deus que eu queria começar a namorar com ele perto do Natal, que fosse um presente de Natal, entendeu? Até que teve um dia que Você saiu pra cantar. eu saí pra cantar. Conta, amor. Ela saiu pra cantar numa igreja. Nesse mesmo tempo meu pai foi pregar na igreja, eu fui junto com ele. Quando acabou o culto a gente ficou conversando ali. Só que ele, gente, deixa eu falar, olha só. Esta pessoa, eu falei assim, tava tendo um parque aqui no bairro. Que era de praxe sempre ter um parque, né? Aí, ele, tipo, eu falei, Jonathan, vamos no parque. Gente, eu tava querendo ir no parque, né? Pra gente conversar e tal, não sei o que, ficar mais à vontade. Mas, tipo, ele pegou e falou assim, não. A minha cara, gente, fiquei toda sem graça. Falou sim, Jonathan, assume pras meninas que eu tô falando. Ele falou que não, gente, falou que não iria. Gente, fiquei tão sem graça. Entrei no... Aí fui para ir embora, né? Eu, mãe, ele falou que não. Isso na igreja, meus amigos que cantavam comigo. Caraca, não sei o que, ele não aceitou. Não aceitou. Só que eu não sei o que aconteceu, que ele voltou atrás na mesma hora, assim. Ele falou não e quando eu tava indo embora, ele... Débora, me chamou de volta. Aí eu vou. Aí, gente, eu também não ia dar uma de durona, né? Claro que não, depois de um tempo esperando e ia falar, também não quero mais. Claro que eu não ia fazer isso. Aí eu peguei e falei assim, então tá bom, então vamos. Eu queria ir, né, gente? Eu tinha que, não podia perder a oportunidade, né? Mó malícia. Não. Malícia tua. Você vive fazendo um monte de pergunta. Fiz um monte de pergunta lá, um questionário. Eu queria saber, gente, sobre ele. Aí eu queria perguntar várias coisas, né? Sobre ele, sobre o que ele queria pro futuro. Aí ele falou algumas coisas. Ah, é uma coisa dessa parte. Aí a gente ficou lá conversando um tempão. E eu tive que arrumar uma estratégia ali pra conseguir um beijo dela.
por mais que achasse na minha cabeça que ela queria alguma coisa comigo, eu tinha que arrumar estratégia. Arrumei a minha estratégia, que eu não posso falar, esse é segredo. Não vou mais precisar usar, mas não falo. E naquele dia lá, eu consegui um beijo dela. Aí eu subi super feliz, né, gente? Contando pra minha mãe, pro meu pai, contando pra todo mundo. Aí eu subi super feliz. Aí só que, tipo, eu participava de um grupo que, assim, ele, na época, ele tava assim... Ele tava assim um pouco, não é famoso, mas ele tava bem conhecido aqui no bairro. Ah, crescendo. A gente tinha gravado um CD com esse meu grupo na nossa igreja. E eu não podia ficar saindo, gente. Também eu acho feio, porque você vai ficar toda hora em esquina, beijando, ficando com a pessoa, aí não assume um compromisso. Entendeu? E assim, isso aconteceu dia 25 de outubro de 2008, né? Vai fazer 7 anos esse ano. Aí, dia 25 de outubro aconteceu esse beijo. Sendo que ele, como é militar, já falei pra vocês, né? E ele tinha prova no quartel e ele ficava durante a semana toda lá e ele só vinha final de semana. Até que ele falou pra mim, Débora, eu não vou vir mais essa semana porque eu tenho prova e eu só vou vir em tal dia. 3 semanas depois, não é, amor? 3 semanas depois. Aí, 3 semanas depois, gente, ele voltou. Aí a gente marcava no Orkut de novo. Ai, vamos sair hoje, não sei o quê. Aí a gente ia, descia pra praça e ficava, dava uns beijinhos e tá. Só que eu falei assim, gente, de repente ele tá gostando de mim, né? Vou arriscar e vou falar com ele, que eu inventei uma história, gente, que eu ia ter que viajar. Senão, gente, ele ia fugir de novo. Aí, eu inventei uma história que eu ia ter que viajar e ele teria que pedir meu pai pra namorar comigo. Eu falei, Jonathan, a gente não pode ficar saindo, entendeu? Não pode ficar saindo porque eu tô num grupo, participo de um grupo na igreja e vai ficar feio, entendeu? Da gente ficar saindo, né, amor? Isso aí. Não que eu quisesse ficar nessa situação. Aí, tipo, ele só queria beijar. Mentira. Aí foi... Falei, João, tem que ir lá em casa pedir meu pai e tal. Aí, gente, me surpreendeu. Aí ele falou assim, então tá bom, marca uma data, um dia aí que eu vou lá. Aí voltando, gente, lembra da carta que eu tinha escrito? Eu pedi pra Deus pra poder pra começar a namorar com ele no Natal. Certo. Antes do Natal. Antes do Natal, que seria um presente de Natal, né, gente? Depois de tanto tempo esperando. Gente, ele veio pedir meu pai pra namorar comigo no dia 22 de dezembro. Sim. Foi um presente de Natal, né, gente? Foi, assim, Deus mesmo me deu ele de presente. Então, eu acredito nessa forma, assim, de pedir uma pessoa pra Deus, entendeu? Se você ainda não tem uma pessoa que você acha que você... gente, eu vou ficar pra titia. Gente, ninguém vai ficar pra titia. É só você pedir, escrever uma carta pra Deus, entendeu? Escreve do jeito que você quer. Também se você escrever, Jesus, eu quero uma pessoa nem que for de cadeira de roda. Deus também vai te dar, gente. Então, escreve direitinho, da maneira que você quer, entendeu? Uma pessoa que vai te complementar aí, te completar, no caso. Te completar. E, assim, no tempo de Deus, Deus vai enviar a pessoa certa. E a partir daí começou, né? Que ele falava pra mim que teria que esperar, né? 7 anos. A gente teria que esperar 7 anos para casar, imagina. Obrigatoriamente. Por quê, amor? Porque eu não ia poder me casar enquanto eu tivesse um período de formação. Então eu teria que esperar todo esse período. Como eu estava no primeiro ano de 7, então teríamos que esperar 7 anos. Por isso que eu perguntei, você tem certeza? Certeza que você vai aguentar esse tempo todo aí, esperar? Eu vou ter que ficar esse tempo todo lá. Ela falou que sim, que ia ser fácil e tal. Hoje a gente viu que não foi nem um pouco fácil. Não, gente, não foi fácil. Assim, 7 anos e serviu, sim, pra gente se conhecer. Assim, desde o início a gente já falava em casamento, já falava... Porque eu já gostava dele há muito tempo. Mas, como eu era novinha, também serviu pra mim. Eu comecei a namorar com ele, eu tinha 13 anos. 13 anos, gente. Eu tinha 13 anos e ele tinha 18, né? Mas, e assim, agora eu tenho 20 anos, Janta tá com 25. Mas, assim, serviu pra gente se conhecer melhor e saber o que cada um quer pro futuro, entendeu? Pra gente amadurecer mais. E, assim, foi bom que a gente foi se conhecendo. Claro que, gente, 7 anos é muito tempo. Ainda mais pra, assim, jovens que são da igreja, evangélico, é muito tempo, entendeu? Não aconselho ninguém fazer isso. Assim, ninguém. porque ele teve que ficar obrigatoriamente, entendeu? Então, assim, a gente não teve mesmo opção. Mas não é bom, gente. Não é bom porque a gente fica nessa coisa, numa agonia,
entendeu? Querendo casar, querendo estar junto, a gente quer ficar com a pessoa que a gente ama, né? Mas a gente teve que esperar, né? E quando foi em 2011, a gente resolveu ficar noivo, né? Foi uma decisão um pouco complicada, porque tava num período de mudança de quartel dele. E ele tinha quebrado o braço e ele não tava bem fisicamente, mas a gente resolveu noivar, porque eu tinha acabado de fazer 15 anos, eu tinha feito 16 anos, né? Tinha noivado com 16 anos. Eu tinha acabado de fazer 16 anos e a gente resolveu noivar. Gente, noivado, assim, pra mim, não mudou em nada. Só mudou em chamar ele é meu noivo. Mas assim, não mudou em muita coisa de namorado pra noivo, entendeu? Se eu pudesse voltar atrás, eu tinha esperado um pouco pra noivar agora, assim, tipo, ano passado, ano retrasado. Mas eu acabei noivando em 2011, né? A gente tem 4 anos de noivados, né? De noivado. Mas assim, eu agradeço a Deus por esse tempo que a gente tá junto e o tempo de noivado. Mas, se eu pudesse voltar atrás, eu tinha feito diferente. Mas, o que importa é a gente tá aqui. E, gente, assim, agora a gente vai contar a parte desse ano, 2015. Graças a Deus chegou. É o ano do nosso casamento. A gente vai casar no final do ano, né? Como eu falei pra vocês, meu noivo ele vai ter que viajar. Já tinha falado no vídeo do Papo de Noiva, né? Vou deixar o link aqui pra vocês, quem ainda não viu. E, assim, ele vai ter que viajar por um período de 5 meses, né, amor? Verdade. Período de 5 meses aí que eu vou... Tenho que fazer essa viagem, é a conclusão do meu curso, como se fosse o meu estágio, né? Tenho que fazer essa viagem. E são 5 meses aí longe dela, longe de todo mundo. Mas 5 meses pensando nela. 5 meses pensando nela, sem dúvida. Aí, assim, 5 meses longe da gente, né, de mim. Assim, ele vai ficar realmente sem voltar, gente. Ele vai mesmo, só vai voltar 3 dias antes do casamento, imagina. Assim, por isso que quando algumas pessoas falam, ah, Débora, você tem disponibilidade pra fazer isso, isso, isso. Assim, eu não tenho, gente. Não tenho. Tem e não tem. Por quê? Porque esses 5 meses que ele tá aqui, esses 6 meses que ele tá aqui comigo, a gente tá fazendo tudo do casamento junto, porque eu quero que ele participe de todos os detalhes do casamento. Sim. Entendeu? Porque ele é o noivo, gente. Não adianta a gente fazer um casamento onde só a noiva dê palpite, entendeu? Então eu quero que ele participe de todos os detalhes do casamento, né, amor? Com certeza. A gente preferiu escolher tudo antes, fizemos tudo com antecedência pra que ele participasse das coisas, porque não vai adiantar a gente casar e chegar na hora e ele, ah, Débora, eu não sabia que ia ter isso, ah, eu não sabia que a cor ia ser essa. Ia ficar tão chato, entendeu? Ele ia estar como um convidado, não como um noivo. E tem pra ficar junto, é só resolvendo coisa de casamento. Claro que a gente namora, a gente brinca, a gente discute como qualquer outro casal. Ainda mais por causa de coisa de casamento. Só um pouquinho. Né? Só um pouquinho, gente. A gente quase não briga. Mas, tipo, a gente tá aproveitando o máximo que a gente pode antes dele viajar, gente. Ele vai embora dia 27 de julho. Eu vou tentar mostrar tudo pra vocês, o dia que ele foi embora, lá no navio, vou mostrar pra vocês tudo. E a gente tá fazendo isso, assim, planejando tudo pra poder chegar no final do ano, né, que a gente vai casar em dezembro, né. A data depois eu falo pra vocês, mais pra frente eu falo. Então, aí eu vou falar pra vocês tudo direitinho. E é isso. Ainda não temos casa, gente, porque militar não tem casa, né? A gente é mandado pra qualquer lugar aí, a gente não tem casa ainda. E é isso, a gente não tem casa. A gente tá com as coisas tudo entulhando na casa da minha avó, né, amor? Mas, assim, quando a gente ama, se você tem realmente, assim, a vontade de ser feliz com a pessoa que você tá, não importa pra onde você vai, assim, de primeira, porque pra mim o que tá importando agora é estar junto com o meu noivo, né, meu futuro marido. Se ele for mandado pra... Claro que eu não quero ir pra dentro do mato, né, gente, Deus me livre. Mas claro que, tipo, se eu for mandar, agora a gente vai ficar numa casa pequenininha, que só tem um quarto, eu vou, gente, porque o que importa é eu estar junto com o meu noivo, meu marido, né. Tá junto com ele, assim, e ser feliz. Depois de um tempo a gente vai ir se adaptando, vai mudar de casa, vai ir pra um lugar melhor, entendeu? É claro que não vai dar pra fazer tudo no início do casamento, porque tem gastos, entendeu? Como eu já falei pra vocês, de repente a gente deve mudar de estado. Eu não sei muito, mas de repente a gente deve mudar de estado.
Então vai ser um período de adaptação um pouco assim, grandinho, de 6 meses. E depois a gente vai ficar num lugar melhorzinho. Então é isso. Quer falar alguma coisa, amor? Acho que não. Não? Então é isso, meninas. Se gostaram do vídeo, clique em gostei, tá? Dá um like lá pra gente, tá bom? Quem ainda não se inscreveu no canal, fica aqui embaixo em vermelho, tá? Aqui no cantinho, tá escrito inscreva-se. Só se inscrever e vocês vão acompanhar a nossa rotina de noivos, né? Os preparativos do casamento, tá bom? E é isso, curte a página lá no Facebook, tá bom? A fanpage. E é só. Manda beijo pras meninas. Beijo, gente. Tchau.